Hoje é 9 de agosto de 2023. Faltam 2 minutos para o meio-dia. Esse escriba acorda e vê as notícias matutinas, que são importantes, porque nós precisamos estar afinados com o que vem acontecendo. E este Leite Fernandes descobriu hoje manchetes no sentido de que o MEC está a preocupar-se bastante com os cursos de medicina sendo implantados por aí e expectando uma ou outra alteração ou regulamentação que possa preservar o exercício da arte médica, porque, afinal de contas, como afirma o filósofo Noah Harari, um israelita hoje famoso, com 2 milhões de exemplares vendidos só no Brasil, Homo sapiens, quiçá, e outros dísticos importantes para os intelectuais e os não intelectuais. Noah Harari é a bola da vez. A bola da vez é também a chamada inteligência artificial, que está a prosperar nos lares, nas empresas, nos tribunais do país. Hoje, quando se quer falar com alguma empresa pública, se ouve uma voz feminina, prima de Premier, prima de Premier, prima 1, prima 2, prima 3, não entendi. Outro dia o Leite Fernandes acordou de mau humor e desesperadamente querendo falar com alguém, acabou dizendo um nome feio à moça, e a moça respondeu num tom monocórdio: não entendi, repita. Eu repeti. Depois passou o mau humor e eu me comportei mais educadamente. A bola da vez é esta, ou é dupla, é a inteligência artificial e é também aquilo que diz com a sobrevivência humana. Dizem os cientistas que a guerra de hoje, a guerra odierna, é a guerra à bruxa, ou seja, a morte. E Noah Harari afirma que a morte é um problema técnico, pura e simplesmente um problema técnico, porque não se consegue enfrentar a natureza da expectativa de paralisação do componente anímico que preenche o corpo e o cérebro humanos. Uma questão muito complicada. E se vem os laboratórios sacrificando os ratinhos, os ratos com aqueles rostinhos tão ingênuos, tão interessantes, extraem-se o rim de 1 ou 2 bichinhos, esse rim é congelado ou coisa semelhada, mais tarde é implantado no outro animalzinho daquele tipo, sacrifica-se o primeiro, quiçá, e o segundo vive com o rim recém-implantado. Há atividades muito importantes, muito excrescentes da normalidade do SUS, inclusive, no sentido de implantação de rim a tempo certo para que o defuntando
não morra, embora recolhendo o rim daquele que defunto já é. A morte é um problema técnico que só. Outro dia o Leite Fernandes leu a notícia de um nenenzinho, um embrião produzido à custa de células-tronco. Corrijam-me os cientistas se eu estiver errado, e servindo à fecundação também de alguma coisa que não é um óvulo de fêmea, e com isso há uma transposição no tempo de cerca de 14 ou 15 dias, porque aquilo, se quando proliferasse, teria a probabilidade de se transformar mais tarde num nenenzinho bonito, saudável. Já há uma criança com 3 pais, porque um DNA defeituoso foi substituído por outro saudável, e houve aí uma caracterização de actum trium personarum. Se o meu latim estiver errado também, vocês me corrijam, porque ao meio-dia desse dia complicado eu não estou conseguindo lembrar o latim de Colégio Marista, onde fui criado, e depois nos Jesuítas. A exemplo de José Carlos Dias. José Carlos Dias, que eu não vejo há muito tempo e pouco escuto falar dele, foi criado também. José Carlos Dias em colégio tipicamente jesuíta. Eu fui uma criatura híbrida, e híbrida no sentido de ter sido criado com a genuflexão de estilo na Igreja Católica Apostólica Romana, e tendo aprendido nas Escrituras que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo voltou à vida no terceiro dia. É uma crença que eu trago dos tempos de criança, quando em genuflexão no confessionário contava as minhas perebinhas ao sacerdote, nem sempre muito adequadamente vertido a paciência em ouvir aquelas coisas que toda criança em evolução conta para o sacerdote. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Então, teoricamente, já se começa a clonar um embrião sintético ou produzido em práticas teóricas produzidas nas chamadas células-tronco. Práticas teóricas produzidas nas chamadas células-tronco, ajustadas e outras, e evolui aquilo até um determinado tempo. Parece que há também uma anteposição de caráter ético a que o tempo seja prolongado mais alguns dias ou mais alguns meses, porque se tem receio do que vai acontecer depois. Nós temos uma triatleta nossa, a Patrícia, que corre, anda de bicicleta, faz manobras de natureza atlética e tem no peito um coraçãozinho formoso, romântico, por sinal, que não é dela. E desejamos que os deuses, santos e anjos preservem essa moça durante muito tempo, porque é um meio milagre andar assim com o coração alheio, batendo regularmente como a moça
o faz. Então, dentro dessa perspectiva de que a morte é um problema técnico, transfundido o termo ou o provérbio por um dos maiores filósofos que temos na atualidade, que, segundo se diz, é gay, absolutamente coisa alguma contra os gays, uma opção sexual normal e adequada às circunstâncias que nós estamos atravessando, apenas é uma característica que ele demonstra e tem. O nosso Noah Harari afirma que a morte é um problema técnico. Dizem outros que o maior combate do século é a luta contra a bruxa, que é satanicamente sarcástica, respeitantemente a nossa expectativa de prolongamento da vida. Lá nos séculos dos romanos, o homem ou a mulher vivia 35 anos. Mais tarde passaram a viver uns 45, 50. Hoje a média é 70, 70 e poucos anos, 79, 75 anos. A criatura chega lá validamente. Também há quem esteja a viver 100 e poucos anos, mas isto é um milagre adstrito ao próprio e não à generalidade da ciência humana posta a vigiar em relação a isso. Por que é que eu estou dizendo esta coisa toda, aparentemente perdendo o contorno da crônica? Cristo ressuscitou no terceiro dia. O homem sempre procurou realizar aquilo que a sua imaginação predispôs ou predispõe. E se Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, sendo o Filho de Deus feito homem, nós humanos achamos, entendemos que podemos fazer com que o ser humano ressuscite também. É uma característica, uma particularidade muito esquisita que o Leite Fernandes não consegue amealhar psiquicamente ou intelectualmente, porque lhe falta o pressuposto adequado a tratar desse prenome ou desse pronome científico da ressuscitação. Mas, evidente, já se congela órgão humano, preparando-o para ser implantado em terceira pessoa, bastando que a terceira pessoa chegue a tempo ao hospital que o chamou. Isso aí foi feito outro dia dentro da pessoa física de um pobre. Alguém estava sendo atendido pelo SUS. É preciso que lá no SUS se diga quem foi o felizardo e como o SUS conseguiu reservar um rim para implantação no ventre de um miserável. De qualquer maneira, voltando ao assunto, são dois temas que presidem hoje o raciocínio humano. Primeiro, a inteligência artificial. E, em segundo lugar, a chamada preservação da vida com implantação de órgãos alheios em terceiros, com o vencimento das resistências que existem, é claro, e também combatem a tentativa de manter a criatura viva. Tocante à chamada inteligência artificial, nós chegamos também à progressão da eletrônica, que inferniza, com certeza, a vida deste Leite Fernandes, porque é obrigado a falar
com uma voz feminina, nem sempre muito melódica, às vezes ácida. Não entendi. Repita. Disse um nome feio. A moça, ela repete. Não entendi. Por favor, repita. E se repete até que o emissor da calúnia, da injúria ou difamação se cansa da repetição, porque a moça continua dizendo: não entendi. Repita-se. E os tribunais estão a partir para isso também, para a intimação eletrônica, para as intimações via e-mail, WhatsApp, para as audiências não presenciais, audiências virtuais, esquecendo-se todos de que o ser humano se comunica, na verdade, fisicamente. O contato físico é importantíssimo, inclusive na transmissão das queixas, das lamúrias, daqueles que seriam injustiçados se, quando os juízes se esquecessem daquilo que viram no vídeo 2, 3, 4 minutos atrás. Ali as páginas não são viradas, não. Ali as páginas ficam perdidas no éter. É muito complicado. O Supremo Tribunal Federal precisa refletir, e refletir muito bem nessas aperfeiçoações, isso existe, temporárias, que estão a ser sugeridas, intimações via e-mail, via internet, via celular. Nós somos hoje cabeça, tronco, membros e um celular do lado e não podemos largá-lo, não podemos deixá-lo, porque ali vem notícias, sim, notícias variadas, uma e outra notícia boa, raríssima, a maioria é constituída por noticiário ruim e que preocupam mais ainda aquele que tem paciência ou tem até a teimosia de abrir essa caixa diabólica que o Paulo Sérgio odeia. Está falando a uma delas, mas tem ódio desse celular que é posto à frente para permitir que ele se comunique melhormente, até com os tribunais que o país tem. Dentro desta perspectiva, nós chegamos ao centro e a parte final também da crônica, porque não se pode estendê-la demais. O leitor e o vidente, aquele que vê, se cansa de olhar a recepção. O que é que se vai fazer no país? Eu vou consultar esses membros eminentíssimos do Ministério da Educação e Cultura, o que se vai fazer com a podridão que estão a emergir os cursos de direito no país. Eu estou a ver vocês preocupados com os médicos, porque os médicos podem, se quando formados negligentemente, meter o bisturi onde não devem e matar quem não deve morrer. Então, o médico se preocupa, só se abrem faculdades de medicina naqueles locais que nós estejamos dispostos a atender. E a podridão em que se encontram os cursos de direito com mantenedoras que não precisam mais ter base física, gente. Não precisam ter mais base física. Os cursos muitas vezes são 100% online, vestibulares online, comparecimentos online, teses online, progressões de um grau para outro online, tudo virtual, tudo fictício,
o que está acontecendo? Quantas sedes precisa ter uma das provedoras potentíssimas que existem por aí, cultíssimos representantes do Ministério da Educação e Cultura? Quantas? Se elas são prolongadas ficticiamente no futuro, eu posso fazer o meu curso de Direito no Brasil montado na China, na Índia, em Dakai, ou num vilarejo perdido lá no show do fim do mundo. Quantas e quantas e quantas milhares de sedes ou de projeções precisa ou pode ter uma instituição desse tipo? Qual é a fiscalização que o Ministério da Educação e Cultura está a fazer sobre isso? Eminentíssimos mestres, pós-graduados, postos aí nas cátedras que estão sendo inseridas dentro do Ministério da Educação e Cultura. Pergunta que este octogenário, eu sou um octogenário, Leite Fernandes é um sobrevivente de uma época que não existe mais, um dos poucos razoavelmente lúcidos, sofrendo angustiados a verem o que está acontecendo com a advocacia no país. E vocês quietos. O que faz a nossa vetusta senhora, a Nossa Senhora, velha senhora, que eu chamo de Ordem dos Advogados do Brasil, presidente do Conselho Federal da Ordem? O que fazemos nós das 27 seccionais, lutando contra isto, cooperando para que isto avilte mais ainda esta augusta profissão? Eu tenho aqui 5 ou 6 becas. Antigamente, nós, advogados que fazíamos júri constantemente, hoje nem faço mais, porque as pernas não aguentam. Mas quando nós íamos a plenário, nós não mandávamos lavar as becas, porque era uma superstição. Carregávamos dentro de nós, dentro delas, a alma daqueles colegas que haviam partido para outra unidade da Federação Fantasmal. O que nós estamos a fazer, presidente do Conselho Federal da Ordem? Isto é um repto aberto. Esse Leite Fernandes tem 4 ou 5 mil acessos ou visualizações dia. Não se sabe nunca aonde a eletrônica vai levar esta voz que já está enrouquecida pela idade. Presidente do Conselho Federal da Ordem, é um repto aberto. O que estamos a fazer nós, os 27 presidentes das seccionais que nós temos? Só em São Paulo nós temos 240 e poucas subseções. O que está a acontecer? E se dirá que o exame de ordem serve de raspagem, a passagem nebulosa, às vezes criminosa, de um candidato à advocacia à plenitude do exercício da profissão. Nós estamos sendo levados à indignidade plena, gente. E nós, Ordem dos Advogados do Brasil, estamos cooperando para isso acontecer. O Leite Fernandes nem sabe como esse terçamento de interceptações e de intervenções recíprocas está funcionando. O Leite Fernandes nem tem consciência de como a ordem está a se comportar em relação a essas provedoras, que são potentíssimas. E se dirá, até por falta de elemento outro,
que elas se conduzem honestamente dentro desta perspectiva de que o futuro vem aí. O futuro chega com tanta rapidez que nós não temos mais contato físico, professores e alunos. Isto é o que está a vir. A mente deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal, ao meio-dia e 22 deste dia 9 de agosto de 2023, o Conselho de Medicina, os conselhos de medicina pressionaram o MEC porque o médico tem medo de que o outro mal ajambrado dentro da especialidade cirúrgica meta o bisturi onde não deve e mate o freguês. E nós, advogados, não temos nem caneta a protestar contra isto, a verrumar esta podridão, é podridão. E quem se sentir injuriado dentro desta perspectiva, processe o Paulo Sérgio Leite Fernandes por injúria, por calúnia, por difamação, se quer. Ou, se quiser. E vamos ver aonde isto vai dar, ou, melhor dizendo, onde isto vai dar para que não se diga que o vernáculo está sendo mal utilizado. Pensem nisso, são 27 presidentes, 27, quem sabe, 26 talvez, presidentes de seccionais. É um cultismo o presidente do Conselho Federal da Ordem. O que o colégio está a fazer? Está a sugerir que não se abra mais curso de direito durante o prazo de 5 anos? E as centenas de projeções aracnídeas postas no mundo eletrônico, o que são essas projeções eletrônicas, esses contatos via internet, a não ser a multiplicação de pães nauseabundos que estão a verrumar a verticalidade do ensino do direito no país, sobrando uma ou outra escola que resiste valentemente a isto e que há de chegar à impossibilidade de sobrevivência, porque a internet hoje é a bola da vez. E porque a inteligência artificial também é a bola da vez. E porque se quando houver uma disputa respeitante a isto, o que vem em advertência ao Paulo Sérgio Leite Fernandes é a voz da Alexa. Alexa, o que você quer que eu cante hoje? O que você quer que eu diga? Alexa, veja se você se veste honestamente e veja se você consegue lutar contra o apodrecimento disto que está acontecendo por aí. E você, Alexa, vai dizer com a sua voz: não entendi, fale mais alto, por favor. E lá, lá, vá.